E nós vamos trabalhar agora com linguagens de programação, parte 2, a revanche. Nós falamos na linguagem, na primeira etapa, nós falamos um pouco sobre Java, né, JE e JavaScript. E finalizamos com Scala. Agora a gente vai falar um pouco sobre uma linguagem de programação que vem ganhando muito mercado, né, que é o Python. Além do Python, a gente vai falar um pouco sobre Pig. Mas o foco principal dessa aula é o Python. O Python, assim como todas as linguagens de programação, são criadas para desenvolver programas. O Python, ele tem facilidades de se conectar com outros programas. Por exemplo, eu tenho um software chamado Blender. O Blender, ele é um software livre para se trabalhar com imagens em 3 dimensões, tá certo? Então eu vou trabalhar, por exemplo, com o Blender. E eu faço lá eu faço um boneco 3D. No Blender, eu faço toda a modelagem tridimensional. Eu faço o boneco propriamente dito, o ambiente propriamente dito. E no Python, eu dou vida para essa ilustração. Então, por exemplo, para eu fazer um boneco andar, né? Para eu fazer a movimentação, tudo isso eu faço usando Python. Tudo bem? Qual um grande diferencial, um grande fator interessante que faz com que o Python acaba ganhando muita força? Ele é uma linguagem de programação free. Ele é uma linguagem de programação livre, totalmente gratuito. Tá certo? Então, o fato do Python ser uma linguagem de programação gratuita, as universidades vêm usando cada vez mais, as empresas vêm usando cada vez mais, os órgãos públicos vêm usando cada vez mais, não é à toa que está aí no edital, no concurso, tá certo? Então, tem aí essa justificativa dessa força. Vamos dar uma olhada aqui no slide que eu preparei. O Python é uma linguagem de alto nível, com uma proposta geral por ser multiparadigma. Ou seja, você trabalha com vários conceitos, por isso que é a ideia de multiparadigma, tá certo? Você não tem uma única verdade. Por exemplo, quando eu trabalho com Visual Basic, eu trabalho lá no Visual Studio, e é lá, posso até usar um outro computador, mas é para aquilo, é para um só. O Python eu posso usar desde para um software comercial até para uma animação 3D, usando o Blender, como eu disse agora há pouco, por exemplo. Indo desde o conceito procedural até orientado a objeto. Ou seja, eu posso trabalhar com Python usando o conceito de linguagem de programação estruturada, como eu posso trabalhar com Python usando o conceito de linguagem de programação orientada a objeto. Sua tipagem dinâmica permite fácil leitura de código e o melhor, com poucas linhas. O Python ele tem essa fama de você conseguir economizar linhas, né, na hora de você trabalhar aí com a sua codificação. É muito utilizado para páginas dinâmicas da web. O que é uma página dinâmica? De repente, pergunta boa aí. Nós temos o que nós chamamos de sites estáticos ou páginas estáticas e nós temos páginas dinâmicas. Por exemplo, você entra no site da Prefeitura de Guarulhos. Certo? Eu, como sempre, tenho que pôr Guarulhos no meio dos meus vídeos aí. Você entra no site da Prefeitura de Guarulhos. Aí você quer ler sobre a história de Guarulhos. Vai estar lá. Guarulhos foi fundado 8 de dezembro de tal. Tem tantos habitantes. Muito bem. Ou seja, é uma página estática, ela é uma página parada. Não muda. Tá certo? Se eu entrar vai ser assim. Se minha mãe entrar vai ser assim. Se você aí que está me assistindo se interessar e digitar, você vai ver isso. Isso é uma página estática. Agora, por exemplo, em Guarulhos é obrigado a você fazer o cadastro biométrico para poder votar. Tá certo? Aí digamos que no site da prefeitura tem um cadastro onde você tem que cadastrar e marcar um horário. Onde se eu entrar eu vou marcar um horário, se a minha mãe entrar vai marcar um horário, se você entrar vai marcar um horário. Ou seja, existe uma interação com um banco de dados, com um cadastro, com algo específico para você. Isso é uma página dinâmica, tá certo? Quer ver um outro exemplo para eu matar de vez? Pensa no Facebook. Acho que vocês conhecem, né, o tal de Facebook aí. Quando eu entro no Facebook com o meu usuário e minha senha,
A minha timeline é dinâmica para o meu usuário. Se você entrar aí com o seu usuário, diferente de mim, né? Diferente do Ovidio Neto, lá, com 2T, é o meu. Se você entra com o seu, tá certo? Vai ter as suas configurações. Ela é dinâmica, ela não é estática, ela não é parada. Beleza? Vamos começar aí, eu trouxe um exemplo no slide. Ó. Começando pelo básico, o Python ele serve como uma simples calculadora. Então, por exemplo, se você escrever no Python lá 6 mais 2 e apertar Enter, ele vai dar 8. Se você digitar lá 10 menos 3 e apertar Enter, vai dar 7. Tudo bem? Agora, você fazendo algo mais amigável, algo com mais cara de programação. Se eu escrevo A igual a 6 mais 2, eu estou armazenando em uma variável. Lembra que eu falei de variável lá na linguagem de programação 1? Né? Não tem como, por isso que esses dois vídeos têm que estar juntos aí. Tem que assistir um e tem que assistir o 2, né? Eu tenho uma variável chamada A e eu estou dando o nome para essa variável de A. E eu estou falando que essa variável vale 6 mais 2, ou seja, essa variável vale 8. Ah, detalhe importante, regra para nome de variável. Até pode, às vezes, na prova, eles dão um conceito de uma codificação certa, porém, o nome de uma variável errada é o que te permite você identificar. Primeiro, a variável, ela pode ter qualquer nome, desde que não comece com número, tá certo? Desde que não tenha caractere especial, sem espaço. Ah, por exemplo, eu posso chamar uma variável de valor 1, eu posso, mas eu não posso chamar uma variável de um valor, ou seja, não pode começar com número. Não pode ter caracteres especiais, não pode ter espaço e não pode ter um nome reservado da linguagem. Por exemplo, você cria uma variável chamada, sei lá, para guardar a idade do funcionário. Aí você chama essa variável de if. Só que if é um comando de linguagem, que é a estrutura condicional C. Tá? Eu tenho um exemplo profissional que uma vez eu apanhei bastante, estava fazendo a codificação para o site da Federação Paulista lá, e a gente criou uma variável chamada time, que era para guardar o time que a pessoa torcia. Só que time é time em inglês, né? Que era uma palavra de comando, era uma palavra da linguagem. Apanhei horas para descobrir esse erro. Hoje eu penso, é uma coisa boba, mas passou por aí. Então, quando eu falo que A é igual a 6 mais 2, eu estou falando que A vale 8. E aí eu dou print, print é o comando de saída, assim como no Java lá é o system.out.println, aqui no Python é só print. Então eu ponho assim, resultado da soma, apóstrofo, que todo programador que se preze vai chamar isso de aspas simples, mas o nome correto é apóstrofo, vírgula A, ou seja, o que está entre apóstrofo é o que aparece para o usuário. Se está só a letra, no caso o nome da variável sem o apóstrofo, é porque eu não quero que apareça a letra A. Eu quero que apareça o conteúdo da variável A. Ou seja, resultado da soma, 2 pontos, 8. Legal? Pode ter muita perguntinha assim no concurso, uma conta e aí perguntando qual é a saída. Entre as opções, a alternativa entre A e E, vai estar qual seria a saída. É óbvio que eu fiz 6 mais 2, mas eles poderiam fazer uma conta mais elaborada. Lembrando, não esqueça de regras de sinal, né? Tem um monte de coisa aí no Facebook que aparece sobre isso, e a banca pode, por exemplo, 6 mais 2 vezes 4. Qual que é um erro comum? Você faz 6 mais 2, 8, 8 vezes 4, 32. Pã, errou. 6 mais 2 vezes 4, você faz 2 vezes 4 primeiro, que é 8, 6 mais 8, 14. Tudo bem? A não ser que tenha parentes e tal. Então, aí aproveitando que você está estudando para o concurso, você é um cara especial, que está se preparando, se você aprende, você vai ter que estudar para matemática também. As regras das operações é o mesmo conceito da matemática. Somos primos, né, da matemática. Então você tem aí alguns operadores, né, triviais. Então, por exemplo, você pode usar a biblioteca math de mathematic, né? Então, quando você coloca lá import math as math, então você vai importar a biblioteca math como math. E aí você tem comandos específicos, por exemplo, comando sqrt é o comando para raiz quadrada. Então, quando eu tenho aí
math.sqrt, entre parênteses 9, é a raiz quadrada de 9, ou seja, a resposta é 3. Tudo bem? Outro comando que nós temos é o fsum. O fsum é para somatória. Então, se eu uso o comando math.fsum 2,2,2,2, eu quero a somatória. São 5, 2. 2 mais 2, 5 vezes é 10, né? 2, 4, 6, 8, 10. Então, a resposta disso aqui seria 10, tá? Então, saber usar os comandos math é interessante, porque existe uma grande chance aí de ter algo nessa linha. Exemplo de como usar o if, tá certo? Então, olha só que legal. Eu tenho uma variável chamada soma e ela vale um valor qualquer que eu não sei qual é. Então, eu pergunto, soma é maior que zero? Se soma for maior que zero, vai aparecer na tela a mensagem maior que zero. Se soma for menor que zero, vai aparecer menor que zero. Então, por exemplo, if idade maior ou igual a 18, print maior de idade. Else menor de idade, print menor de idade. Detalhe importante, no Python, na frente do else eu tenho que colocar esses dois pontos. Tá certo? Por exemplo, no Java não há essa necessidade. No Python eu coloco esses dois pontos. Então, tomem cuidado, que pode vir alguma questão com pegadinha aqui. Tudo bem? Tranquilo? O que tem que ficar claro para vocês? Sempre que eu uso o if, eu vou ter uma pergunta que me direciona para um caminho verdadeiro ou para um caminho falso. É o sei ou se não. Ah, se o juiz tivesse dado pênalti para o Palmeiras em 2000 lá no La Bombonera, o Palmeiras era bicampeão da Libertadores. Como não deu, não foi campeão. Duas opções. Tudo bem? Temos o comando for. O for é para repetição, tá certo? Então ele faz aqui, ele tem uma string aqui chamada nomes, né? Guardando Pedro, João e Letícia. Então ele vai fazer e vai mostrar esses três nomes. Se tivesse 80 nomes, mostraria 89. O for, assim como o while, é um comando de estrutura de repetição, tá certo? Então olha aqui, contador igual a zero. Eu dei um exemplo bem parecido na primeira aula, falando de Java. Reparem que o conceito é bem parecido, só muda a sintaxe. Se fosse em Java, teria que ter um ponto e vírgula aqui, e aqui teria um parênteses, aqui teria um parênteses e não teria esses dois pontos. Como é em Python, é desse jeito, muda a sintaxe. Então, contador igual a zero. Enquanto o contador for menor que 5, eu mostro o valor do contador. Contador igual a contador mais 1. Tudo bem? Para fechar aqui, nós temos a linguagem Pig, tá? Que ela tem dois modos de execução. Você tem, né, pensando aí, local mode, e você tem esse test local mode aí, na ideia. Ou o map reduce mode e o test map reduce mode aí. Então, o Pig, ele é uma linguagem aí que você precisa acessar a máquina, tá certo? Quando você acessa ele de um modo local, você está usando esse local mode. O modo test, na verdade, deixa bem claro, ele é um modo experimental, tá ok? Não é um modo que já está em execução. Muito usado em Linux, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desses dois trechos aí de linguagem de programação. Vejo vocês na próxima. Bons estudos. Tchau, tchau!